A paz do Senhor Jesus. Meu nome é Luzinete, sou missionária e fundadora da Missão Aliança Sagrada, uma comunidade católica. Nós estamos presentes aqui na Capela Santa Rita de Cássia, a paróquia Nossa Senhora das Graças, e o nosso pároco é o Frei Haroldo. Estamos aqui no bairro de Marechal Hermes, Rio de Janeiro. E que alegria poder darmos sequência a esse estudo do livro do Eclesiástico, que está nos ensinando tanta coisa boa, não é mesmo? Hoje nós vamos estudar o capítulo 4, mas vamos iniciar clamando, pela força, pela sabedoria que vem do Espírito Santo de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Deus, vinde em nosso auxílio, Senhor, apressai-vos em nos socorrer. Santo Espírito de Deus, plena sabedoria, vem nos ensinar a buscar sempre a sabedoria que vem de Ti, para assim vivermos melhor e poder Te agradar. Amém? Amém. Então, que alegria, você poder estar caminhando conosco nesse estudo do livro do Eclesiástico. No nosso encontro passado, nós estudamos o capítulo 3, que chamou a atenção da família, não é verdade? Fez com que nós pudéssemos parar e avaliar a nossa postura em relação à família, porque Deus assim fez um questionamento para nós, não é mesmo? Ele pediu para que a gente pudesse, cada um de nós, dar uma atenção maior à família. Lembra da perguntinha? De que forma Deus quer que você honre seu pai e sua mãe? E a gente teve a resposta em 2 versículos, principalmente Deus nos chamando a atenção de que nós deveríamos, com a família, dar mais atenção com atos, palavras e paciência. E aí foi proposto que nós orássemos para a nossa família, pela nossa geração passada, geração presente e a futura. E assim pudéssemos abraçar a nossa família, porque a escolha de Deus, não escolhemos a família, Deus escolhe a família certa para nós. E nós temos um papel junto à nossa família. Então, não negligencie sua família, peça ajuda a Deus para você estar em oração pelos seus, para você estar alerta em todas as situações de não progresso da sua família, principalmente espiritual, por aqueles que estão afastados de Deus. Então, sinta-se responsável em acolher e caminhar com a sua família, Amém? Que bênção foi esse capítulo 3. E agora o capítulo 4, nós vamos dar uma sequência ao capítulo 3, no tópico do capítulo 3, que é bondade com os infelizes. Esse é o primeiro tópico. Nesse capítulo nós teremos 3 tópicos. O primeiro tópico é o final do capítulo 3, bondade com os infelizes. O segundo tópico é amor à sabedoria. E o terceiro tópico é prudência e justiça. Então eu gostaria de deixar sempre, como eu deixo, uma pergunta para que pudéssemos analisar a leitura e chegarmos junto a essa reflexão. Para o capítulo 4, nós temos a seguinte pergunta: o que fará Deus aos que não negam esmola ao pobre e nem deles desvia os olhos? Daqui a pouquinho a gente vai responder essa pergunta. E a proposta do capítulo 4 é vir nos ensinar a ser bom, bom com os infelizes, com os pobres, ter atos de bondade. E nós vamos ter 2 vias, vamos ter um caminho, ou melhor dizendo, 2 setas. Mas vamos primeiro fazer a leitura para também descobrir aquele personagem interessante que foi nos ensinar a não desviar os olhos do necessitado. Então vamos lá. Vamos pegar a Bíblia, a sua palavra de Deus, lá no livro do Eclesiástico, Antigo Testamento, e começar a leitura, Vamos discorrer uma leitura para nós voltarmos depois. Então vamos lá. Capítulo 4, mas iniciando o final do capítulo 3. O tópico bondade com os infelizes.
A água apaga o fogo ardente, a esmola enfrenta o pecado. Deus olha para aquele que pratica a misericórdia, dele se lembrará no porvir, no dia de sua infelicidade, este achará apoio. Agora o capítulo 4, versículo 1. Meu filho, nessa sequência desse tópico, bondade com os infelizes. Meu filho, não negues esmola ao pobre, nem desvie os olhos. Não despreze o que tem fome, não irrite o pobre em sua indigência. Não aflijas o coração infeliz. Não recuse tua esmola àquele que está na miséria. Não rejeite o pecado do aflito, não desvie o rosto do pobre. Não desvie os olhos do indigente para que ele não se zangue. E ao que pede, não deis motivo de te amaldiçoarem pelas costas, pois será atendida a imprecação. Aquele que te amaldiçoa na amargura de sua alma, aquele que o criou o atenderá. Torna-te afável na assembleia dos pobres. Humilha tua alma diante de um ancião. Curva a cabeça diante de um poderoso. Dá ouvido ao pobre de boa vontade. Paga a tua dívida, dá-lhe com doçura uma resposta apaziguadora. Liberta da casa do orgulhoso aquele que sofre injustiça. Quando fizeres o julgamento, não faça com azedume. Sê misericordioso com o órfão como um pai, e sê como um marido para a mãe deles. E serás um filho obediente do Altíssimo, que mais do que uma mãe terá compaixão de ti. Segundo tópico, amor à sabedoria. A sabedoria inspira a vida aos seus filhos. Ela toma sobre sua proteção aqueles que a procuram. Ela os precede no caminho da justiça. Aquele que a ama, ama a vida. Aquele que velam para encontrá-la sentirão sua doçura. Aqueles que a possuem terão a vida como herança. E Deus abençoará todo lugar onde ele entrar. Aquele que a serve serão obedientes ao Senhor. Aqueles que a ama serão amados por Deus. Aqueles que a ouvem julgará as nações. Aqueles que é atento em contemplar permanecerá seguro. Quem nela põe sua confiança, a terá como herança, a sua posteridade a possuirá. Pois na provação ela anda com ele e escolhe-o em primeiro lugar. Ela traz o temor, o pavor e a aprovação. Ela a atormenta com sua penosa disciplina, até que tenha experimentado nos seus pensamentos, ela possa confiar nele. Então ela o porá firme, voltará a ele em linha reta. Ela acumula de alegria, desvenda-lhe seus segredos e enriquece-o com o tesouro de ciência, de inteligência e de justiça. Porém, se ele transviar, ela o abandonará e o entregará às mãos do inimigo. Terceiro subtópico. Meu filho, aproveita-te do tempo, evita o mal. O tópico é prudência e justiça. Meu filho, aproveita-te do tempo e evita o mal. Para o bem de tua alma, não te envergonhe de dizer a verdade, pois há uma vergonha que conduz ao pecado e uma vergonha que atrai a glória e graça. Em teu próprio prejuízo, não demonstre parcial. Não mintas em prejuízo de tua alma. Não tenhas complacência com a fragilidade do próximo. Não retenhas uma palavra que por ser salutar. Não escolha a tua sabedoria pela tua vaidade, pois a sabedoria faz-se distinguir pela língua, o bom senso, o saber e a doutrina pela palavra do sábio e a firmeza pelos atos de justiça. Não contradigas de nenhum modo a verdade. Envergonha-te da mentira, cometa por ignorância.
Não te envergonhes de confessar os teus pecados. Não te torne escravo de nenhum homem que te leva a pecar. Não resista face a face ao homem poderoso. Não te oponha a curso do rio. Combate pela justiça a fim de salvares tua vida. Até a morte combate pela justiça. E Deus combaterá por ti contra teus inimigos. Não seja precipitada em palavras e, ao mesmo tempo, covarde e negligencie em suas ações. Não seja como leão em tua casa, prejudicando os teus domésticos e tiranizando os que te são submissos. Que tua mão não seja aberta para receber e fechada para dar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Isto é para nós, palavra do Senhor, graças a Deus. Então vamos voltar a esse ensino, né, do capítulo 4. Nós podemos perceber que nesse capítulo ele tem uma proposta, nos ensinar a ser bom com os infelizes. Todo capítulo tem uma proposta, não é mesmo? E nós temos, como eu disse, um caminho. O caminho que esse capítulo nos proporciona é o caminho da bondade, que muito agrada ao Senhor Deus. E esse caminho tem duas setas. A primeira seta é desafiadora. Nós vamos pegar o finalzinho do capítulo 3, o versículo 33, que diz assim: a água apaga o fogo ardente e a esmola enfrenta o pecado. Então a primeira seta desse caminho da bondade é ter o seu pecado, o meu pecado, enfrentado pela bondade, pelo dar a esmola. Quando a gente diz enfrentar, a gente quer dizer que a nossa atitude, a minha atitude, vai ter um comando sobre o meu eu, que muitas vezes quer que eu seja mesquinha, que você seja mesquinho, que você não colabore, que não ajude, que não tenha compaixão e misericórdia para com o próximo, que não olhe nem para eles, que procure outro caminho, que não queira ajudar, que não queira se comprometer, que queira julgar. Então a primeira seta é: enfrenta o teu pecado, dando a esmola para agradar a Deus. E na verdade, o que é a esmola? É você dar um auxílio. Dar uma esmola é você dar um auxílio e dar um socorro, que pode ser através de um dinheiro, que pode ser através de uma palavra, que pode ser através de uma atitude, dando um copo com água, dando uma comida, né? Tem tantas maneiras de você dar uma esmola. E nós vamos aprender neste capítulo. E a segunda seta a gente vai ver precisamente no capítulo 3, versículo 34, que diz lá, né, que Deus olha para quem é misericordioso, para aquele que decide ajudar. Isso está no capítulo 3, versículo 34. Então a gente vê que nesse caminho de bondade, com essas duas setas de você estar enfrentando o seu pecado de não querer ajudar, você chama a atenção do olhar de Deus para dizer que você teve uma atitude de misericórdia para com o irmão que necessitava. Que maravilha, né? Que bênção. E aqui no capítulo 4, nós falamos que a gente ia ver um personagem que pudesse estar nos ajudando, não é mesmo? Que aqui o capítulo 4, no versículo 1, diz assim: meu filho, minha filha, não negues esmola ao pobre, nem dele desvia os olhos. Olha só que interessante. Vamos lá para o nosso personagem? Então nós vamos abrir no Novo Testamento a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, Atos, capítulo 3, versículo, eu separei direitinho, versículo de 1 a 8. E conseguir abrir? Atos, capítulo 3, versículo 1 a 8. Nós não vamos ler porque já conhecemos essa história, eu vou direto no versículo que a gente vai trabalhar. É a cura de um coxo. E o personagem que nós vamos ver são dois personagens, é Pedro e João, que estão indo para o templo orar, né? Estão indo rezar no templo. A palavra diz, né, que Pedro e João iam subindo, capítulo 3, versículo 1 do livro do Atos dos Apóstolos. Pedro e João iam subindo ao templo para rezar a hora nona. Nisto, alguém levou um coxo e colocou ali nas escadarias do templo. Pedro e João poderiam desviar o olhar, poderiam se desviar daquele homem necessitado, daquele coxo, né? Aquele homem que pedia ajuda, auxílio,
eles poderiam olhar para outro lado, como muitas vezes nós fazemos, eles poderiam negligenciar aquela ajuda, mas eles olharam para aquele homem. Vamos lá no versículo 6. Pedro, porém, disse ao homem, né? Um pouquinho antes, no versículo 4, é bom ler. O 6 é o precisamente que nós vamos trabalhar, mas vamos no 4. Pedro fitou nele os olhos, como também João, e disse: olha para nós. E ele, o coxo, olhou com atenção. E esperando receber alguma coisa, Pedro já foi logo esclarecendo, né? Porém, Pedro disse: não tenho nem prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Pedro falou isso com muita firmeza, olhando nos olhos dele. E tomando pela mão direita, levantou imediatamente, e os pés e os tornozelos se firmaram. Ele deu um salto e ficou-se de pés, e entrou com eles no templo, caminhando, saltando e louvando a Deus. Entrou para louvar a Deus. Olha que interessante. Pedro nos dá um exemplo desse capítulo 4, versículo 1. Meu filho, minha filha, não negligencie uma esmola, um auxílio. Esmola é um auxílio, nós vimos. Não desvie o olhar de quem precisa. Né? Pedro não desviou o olhar, muito pelo contrário, falou: olha para nós. E o coxo olhou. E naquela hora Pedro deu o que ele tinha. Ele foi esclarecendo: eu não tenho ouro e não tenho prata, mas o que tenho te dou. E o que Pedro deu para aquele homem? Deu a fé, o acreditar em Jesus, porque ele falou que eu te curo. Ele falou: em nome de Jesus Cristo, né? Você seja curado, levanta-te e anda. Olha que coisa linda. Isso é um sinal para mim e para você. Quando você está pela rua e vê alguém necessitado, que você pensa em desviar o olhar, lembre-se que Deus não esquece. Lembra da seta? Deus não esquece aquele que não desvia o olhar do pobre necessitado. Se você para e não tem nada para você dar em dinheiro, você fala: eu quero pedir a fé para você, quero orar por você, quero pedir a graça da sua libertação, da sua cura. Se você puder dar uma esmola concreta, um ato concreto, um copo com água. Eu não quero dar dinheiro, mas você pode... Pergunta: você já comeu? Você pode dar um copo com água, comprar um copo com água, né? Você pode comprar uma garrafa d'água, comprar um alimento, um sanduíche, dá para aquela pessoa. Faça alguma coisa para agradar a Deus, né? Para seguir esse caminho do bem. Pedro vem te ensinar. Leve Jesus. Pedro levou Jesus. Levou o que ele tinha de mais riqueza, de mais preciosa, a fé, o acreditar no poder do Senhor Jesus. Que bênção, gente. Qual grande ensinamento Pedro vem dar para mim e para você? Quantas vezes a gente deixa passar desapercebido isso? Então evangelize, ore, peça ajuda a outros se você não consegue sozinho, para ir até aquele irmão, para conversar com aquele irmão, para levar o Senhor Jesus, para levar a boa nova, para levar a oração para aquele irmão. Né? Às vezes você passa, no dia eu estava passando na rua de carro e tinha uma mulher gritando na rua, gritando. Eu passei de carro, né? Não pedi para a pessoa parar, mas eu ali no meu silêncio do coração eu pedi ao Senhor a graça da libertação daquela mulher, da graça dela ser alcançada pelo Espírito Santo, ser transformada a vida dela. E quando o carro foi se afastando, eu fui olhando pelo espelho retrovisor e vendo que aquela mulher foi silenciando, se acalmando e sentou. E ali eu pude perceber que a minha fé levou a acreditar que o Espírito Santo, que Jesus já estava agindo no coração daquela mulher. Gente, nós podemos passar pelo mundo fazendo bem, né? Podendo ajudar as pessoas com oração, com atitude. Vamos fazer a diferença nesse mundo tão difícil, não é mesmo? Então a proposta desse capítulo é isso. Inicialmente é fazer com que a gente faça o bem, escolha o caminho do bem, olhando para a seta de enfrentar o meu pecado, de não querer partilhar, não querer distribuir, não querer ajudar, abrir mão do dinheiro, abrir mão das coisas que eu tenho no meu armário para o próximo. Você pode ir em casa, você pode pegar uma roupa, você pode pegar um alimento e voltar para dar aquelas pessoas. E aí você está enfrentando o seu pecado. E aí você está chamando a atenção do olhar de Deus para essa graça. Mas nós temos também outro tópico, né? O amor à sabedoria. E nós podemos perceber que nesse tópico, Deus vem nos chamar a atenção, né? Esse livro vem nos chamar a atenção para o versículo 4 que diz: aquele que a possui, possui o que é a sabedoria.
terão a vida como herança e Deus abençoará todo lugar onde ele entrar. Você quer que ser abençoado? Ser abençoado por Deus é ter a graça, o favor de Deus. E aonde você vai chegar, aonde você vai estar, você vai ser abençoado, porque você tem a sabedoria. Lembra que a sabedoria tem o temor, traz o temor de Deus, o respeito a Deus, que é um dom? E também o versículo 19, a sabedoria traz o temor, como eu mesmo disse, e o pavor, a desaprovação. A falta de aprovação de Deus pelas besteiras que de repente você pode fazer, ou a sua língua que te trai e fala besteira. Então, antes de falar, pense, para você não se prejudicar com as suas palavras, muitas vezes enganadoras, que possam prejudicar a você. A sabedoria, ela vai te atormentar, ou seja, ela vai te cutucar, ela vai cobrar de você uma disciplina da língua, do pensar, do falar, do julgar, porque você já teme a Deus. Que maravilha, né? Que graça. E o terceiro subtópico, diz prudência e justiça. Nós temos que ser pessoas prudentes. O que é ser prudente? É uma pessoa que tem cuidado, que tem uma postura cuidadosa, né? Uma postura de atenção. Isso é ser prudência, né? Ter prudência. É ter pavor pelo erro. É ser uma pessoa precavida. Lembra daquelas virgens das lamparinas que tiveram a prudência, o cuidado de pensar no futuro, que poderiam ficar sem o azeite e levaram o azeite como prudência, como uma atitude prudente. Então, o prudente é aquela pessoa que pensa mais lá na frente, que não acaba com os recursos que tem, que não esbanja as coisas, mas que pensa também no dia da manhã. Pensa em hoje e pensa no dia da manhã. Olha que interessante, gente. A gente poder avaliar isso, avaliar essa justiça, essa prudência, essa justiça, a gente ter discernimento. A pessoa prudente tem discernimento. Então, no versículo 24 do capítulo 4, diz assim: para o bem de tua alma, não te envergonhe de dizer a verdade. O prudente é aquele que escolhe a verdade e não a mentira, né? E o versículo 33 que diz assim: combate pela justiça, a fim de salvares tua alma. Até a morte combate pela justiça, e Deus combaterá por ti contra teus inimigos. Veja só, o combate significa uma luta. Então, estar aqui nessa vida é lutar. Então, lute pela justiça, em ser uma pessoa justa. A gente não gosta de receber justiça? Então, também pratique a justiça. O teu direito termina quando começa o direito dos outros. O direito do outro termina quando começa o teu direito. E ser justo é poder avaliar todos os lados. É não ter a imprudência de decidir penalizar alguém se você não ouviu os dois lados. Olha só o que está dizendo o versículo 33. Primeiro, a escolha da verdade, versículo 24. Não pode pautar a sua vida na mentira. O livro do Eclesiástico vem chamar a atenção pela mentira. A mentira não pode fazer parte da nossa história de vida. E se você se pegar mentindo, você tem que se arrepender, pedir misericórdia a Deus e mudar. E transformar a sua atitude. Buscar a disciplina, exercitar a disciplina, né, da verdade. E nesse versículo 33 diz: combate pela justiça, lute pela justiça, a fim de salvar a sua vida. A salvação é a busca de estar com Deus, visando o céu, visando a sua vida eterna. Se você não trabalha a justiça, se você não busca a justiça, se você não vive a verdade, você está negando o céu. Você não quer passar o resto da sua vida com todo Salvador, com Jesus, com o Senhor. Você está escolhendo outro caminho. Escolhe, pois, o caminho da verdade, né? Aí está falando aqui que combate pela justiça até a sua morte. E tem uma palavra, uma promessa. E Deus combaterá por ti contra os teus inimigos. Os teus inimigos recuam para que Deus avance. Deixa nas mãos de Deus para Ele poder combater a teu favor. E a gente vai encerrar esse estudo do capítulo 4 com um versículo, mas antes de eu falar esse versículo maravilhoso, eu vou responder aquela pergunta, né? A gente fazendo uma reflexão desse capítulo 4, nós podemos perceber o caminho da resposta. Lembra a pergunta? O que fará Deus aos que não negam esmola aos pobres? Essa pergunta estava contida no início do capítulo 4, lembra?
quando falou: meu filho, não negue esmola ao pobre, nem dele desvie os olhos. Então a pergunta é: o que fará Deus aos que não negam esmola ao pobre, nem deles desvia os olhos? A resposta vai estar no versículo 11. Vamos lá no versículo 11? Aquele que não desvia os olhos do pobre, não nega a esmola, como fez Pedro e João, mas deram o que tinha, a fé e a esperança, deram a esmola, o auxílio da fé, não é mesmo que esmola é um auxílio? Olha o versículo 11, a resposta. E serás como um filho obediente ao Altíssimo. Pedro e João foram filhos obedientes ao Altíssimo. E aí o que fará Deus, está dizendo aqui, o que fará Deus os que não negam esmola ao pobre, nem deles desvia os olhos? O que fará Deus, olha aqui, no final do versículo 11. Que mais do que uma mãe terá compaixão de ti. Deus terá compaixão. O que é ter compaixão? Ter compaixão é Deus colocar sobre você tudo o que você precisa. É Deus ter a atitude de compaixão, ter a decisão de dar um auxílio necessário para você sair da situação de dificuldade que você possa estar vivendo. Como nós vimos que uma seta, que duas setas desse caminho do bem é enfrentar o teu pecado dando esmola à bondade para ter o olhar de Deus e a misericórdia e alcançar a compaixão, que é o favor de Deus, que é as atitudes de Deus diante das suas necessidades. Que lindo, né? Que lindo. Deus tem sempre uma promessa para aquele que quer ser o filho dele, com as atitudes, com posturas, como diz esse versículo 1. Como um filho, seja obediente ao Altíssimo. Não negues um favor, um auxílio àquele que já está no momento de infelicidade, assim como Pedro e João, né, tiveram uma atitude de fé. Então, eu falei para você que nós vamos encerrar esse capítulo com o último versículo que diz assim, versículo 36, que tua mão não seja aberta para receber e fechada para dar. Nossa, que ensinamento! Se você está com a sua mãozinha somente aberta para ter e na hora de ajudar você fecha a mão, não abre mão de nada seu, cuidado. Você pode estar perdendo a graça do céu, você está perdendo a graça do olhar de Deus, você está perdendo a graça da misericórdia e da compaixão. Então vamos pedir a Deus essa graça. Senhor Deus, dai-nos a graça de viver essa compaixão e a misericórdia e não desviar os olhos dos infelizes, mas seguir por esse caminho do bem, poder praticar a bondade, auxiliar o próximo para alcançar o teu olhar, a tua misericórdia e a tua compaixão. Muito obrigada por todo o ensinamento, por toda a proposta desse capítulo 4. Amém? Amém. Que bênção! E no próximo encontro nosso, nós vamos estudar o capítulo 5. O capítulo 5, gente, está rico em ensinamento. Logo no início do capítulo 5, que fala das falsas seguranças, depois do domínio de si próprio, nós temos uma parábola maravilhosa do Senhor Jesus que vem nos exortar logo no início do capítulo 5. E depois nós teremos um personagem do Novo Testamento que conseguiu ter o autodomínio sobre suas ações, suas atitudes e mudou de vida. Que bênção, né? Olha, não esqueça de caminhar conosco nesse estudo do Eclesiástico, nesse manual de formação do caráter cristão, de eu rever e desarquifar tantas posturas, tantos caminhos dentro do olhar do Senhor para agradar o Senhor. Que alegria poder estarmos juntos. Eu agradeço muito a tua presença e vamos juntos continuar caminhando nesse estudo do Eclesiástico. Quero desejar a paz e muito proveito para você praticar a bondade, a esmola, que é um auxílio oportuno para aquele irmão no devido momento. E até o próximo estudo para a gente descobrir esse personagem que conseguiu ter o domínio de si mesmo e a exortação do Senhor Jesus sobre as falsas seguranças. Amém?
Fiquem na paz e até o próximo encontro. Não se esqueça de inscrever no nosso canal e partilhar, encaminhar esse vídeo, visitar o nosso canal do YouTube. Vamos divulgar, gente. Tem tantos canais aí e que a gente se retém, né, a tão coisas que não vai, de repente, nem acrescentar tanto o nosso progresso, né, espiritual e desencadear em nós as virtudes como este nosso canal. Tanta coisa boa, os salmos, pergunta e responderemos, tudo do catecismo, eclesiástico. Participa conosco, inscreva no nosso canal, dá o seu like, faz o seu comentário. Te esperamos. Um grande abraço. A paz do Senhor Jesus.